Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos, você diante do seu televisor, nós aqui, para darmos continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos quase 30 programas. Este programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. A catequese desenvolvida há quase 30 programas é sobre o pecado, especificamente o pecado mortal. 3 condições para o pecado mortal: matéria grave, pleno conhecimento do caráter pecaminoso do ato e plena liberdade do agente do pecado. Já falamos da matéria grave, para a qual dedicamos 7 programas, e vimos as 7 listas de pecados mortais no Novo Testamento. E agora, o pleno conhecimento. O pecado mortal, diz o número 1859 do Catecismo da Igreja Católica, pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus. Ou seja, o autor do pecado, no momento em que o comete, para que o pecado seja mortal, seja grave, se ele sabe exatamente da gravidade do pecado, se ele conhece a gravidade do ato, isto é, que se trata de um ato que se opõe intrinsecamente à lei de Deus e é uma matéria grave, aqui não se pode falar de escusa. Eu sei que é mal e quero praticar. Sabe da gravidade do pecado, conhece a gravidade daquele ato e mesmo assim o faz. Os teólogos moralistas chamam isso de malícia do pecado. Pecado de malícia, cometido por malícia, sei que ofende a Deus e quero fazê-lo. Sei que a Escritura qualifica isso como uma falta grave e mesmo assim eu faço. Eu conheço o que a Escritura diz, o que a Igreja diz sobre esse pecado e mesmo assim eu o faço. E continua o parágrafo 1859. Implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal. Ou seja, a matéria é grave. O autor sabe que aquilo dali é grave, que ofende tremendamente a Deus. E livremente o faz. É uma opção pessoal. Ninguém o obriga, ninguém o constrange, ninguém o ameaça. Ele não age motivado, condicionado por nada ou por ninguém, mas é uma opção pessoal, é uma opção sua, uma opção pessoal. Então, junte essas 3 coisas. A matéria é grave. O conhecimento que a pessoa tem sobre a gravidade do ato, ali se manifesta. E a pessoa age livremente. Aqui nós temos, de fato, um pecado mortal do ponto de vista formal. Do ponto de vista só material, é quando a matéria é grave, mas a pessoa não conhece, não sabe da gravidade do pecado sem culpa dela. Porque o mesmo texto, o mesmo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1859, diz que a ignorância simulada, ou seja, parece que você desconhece, mas na verdade você desconhece por culpa sua, por negligência sua, por desleixo seu, essa ignorância simulada e mais ainda o endurecimento do coração não atenuam a gravidade do pecado, antes aumentam a gravidade do pecado. Você se torna, por assim dizer, extremamente culpado, plenamente culpado diante de Deus, portanto, autor, do ponto de vista formal, de um pecado mortal. Deus, com sua graça, nos livre da triste realidade do pecado mortal na nossa vida.